É isso aí, pessoal. Com grande alegria, a gente vai começar um curso novo aqui para você. Provavelmente você tem interesse na área fiscal, provavelmente você tem interesse em ser fiscal estadual, seja aí do estado do Acre até o estado do Rio Grande do Sul. Esse curso vai valer para qualquer estado. Talvez você tenha interesse também na nossa matéria, na nossa disciplina, porque você está estudando para algum concurso jurídico, ou até mesmo para um concurso da Receita Federal ou de algum município, e você tem interesse, de repente, ficar cada vez melhor na legislação tributária. Então, também seja bem-vindo. Sou o professor Tudão, leciono há mais de 20 anos. É a disciplina Direito Tributário e Legislação Tributárias estadual, municipal e federal. E sou o professor aqui da casa do Gran Cursos Online. Seja bem-vindo aqui no nosso curso. Eu quero fazer um curso bem assim, bem legal, que a princípio ampare você de uma forma genérica para qualquer concurso. É claro que de vez em quando a gente vai citar, ó, em São Paulo é assim, no Rio é assado, em Minas é desse jeito, porque por já estar lecionando legislação há mais de 15 anos, né? Só legislação há mais de 15 anos. Antes eu dava aula de matemática financeira e estatística. Então, a gente já deu praticamente muitos dos estados, a gente já fez até às vezes mais de um concurso por estado, né? Pelo menos aqui de São Paulo, desde 2006 eu estou preparando o pessoal, já fizemos 2009, fizemos 2012, quer dizer, então tem muito concurso aí que a gente já passou aí para poder preparar os futuros fiscais. E aí a gente está aqui para poder falar nesse curso do que, professor? Na realidade, por que a gente tem que fazer esse curso, professor? Porque eu vou dizer para você, nós fizemos pesquisa, tanto na Fundação Carlos Chagas, quanto na CESP, Sebrasp, quanto em qualquer outra banca menor. E nas bancas menores a coisa fica mais clássica ainda, mais importante ainda do que eu vou falar para você, de que, a princípio, o que mais acontece, o que mais ocorre, olha só o que eu vou falar, hein? O que mais acontece, o que mais está ocorrendo por aí é a situação de boa parte das questões na prova de legislação tributária serem, a princípio, essa legislação genérica, ou seja, aquela que está dentro das leis nacionais a respeito dos tributos, ou as regras gerais que estão lá no Código Tributário Nacional. Como o nosso curso é de legislação tributária do Estado, no caso do ICMS, que é um dos impostos estaduais, você tem lá a Lei Candir como carro-chefe de muitas questões da prova de legislação. E você também tem, né, no caso do IPVA e do nosso ITCMD, regras que a princípio ou estão na Constituição Federal ou estão no Código Tributário Nacional. Então, todas elas eu espero ver aqui com você. Vamos ver também as súmulas do STJ e do STF sobre cada um dos tributos, ICMS, IPVA e TCD, e eu espero ajudar você bastante nessa preparação para concurso público de qualquer área, em especial da área fiscal e principalmente para qualquer estado. Então, quando a gente for fazer as questões aqui, a gente vai analisar a situação para qualquer estado. Tá bom, pessoal? Então, para a gente poder iniciar, vamos começar aí. O nome do nosso curso vai ser esse aí que está na telinha, Legislação Tributária Estadual para todos os estados. Então, o nosso interesse aqui é prepará-lo para qualquer certame estadual. É claro que quando nós vamos estudar isso, né? Quando nós vamos estudar isso, nós temos as famosas leis complementares. Então, olha só que interessante. Nós temos leis complementares que tratam a respeito do ICMS. Essas leis complementares estão no estudo desse nosso curso, a 24/75, né? A 87/96. Então, essas leis complementares são muito importantes. O ITCMD tem normas gerais lá no Código Tributário Nacional, que apesar de ser lei ordinária por força material, perdão, por força, como lei formal, ele quanto ao material, né, o conteúdo dele, hoje ele tem força de lei complementar, porque trata das normas gerais de direito tributário, né? Então, o CTN também a gente vai conversar. É claro que acima das leis complementares, a gente vai estudar com você o que a Constituição Federal trata a respeito desses importantes impostos estaduais. Então, o nosso curso vai falar do ICMS
Na Constituição. Vai lá no artigo 155, parágrafo 2º. Vai falar do ITCMD na Constituição Federal, né? Vai falar do IPVA também na Constituição Federal. Então, na idade, a gente vai, a princípio, abarcar com esse curso boa parte das questões que têm caído em prova de concurso. Olha aqui para mim. Eu falo boa parte porque, dependendo da banca, mais de 60% da prova de legislação cai das normas gerais. Mais de 60%. Tem outras bancas que, a princípio, fazem cair mais assim a fundo os regulamentos dos tributos, mas aí em casos específicos de concursos bastante concorridos, né? Como foi o concurso fiscal de Santa Catarina, né? Que é o concurso que, a princípio, caiu, mas também caíram questões dessa parte genérica lá no concurso de Santa Catarina. Então, a CESP, por exemplo, faz cair bastante questão, não somente da legislação, mas bastante questão dessa parte. Então, e ela está sendo uma banca muito escolhida aí para os concursos da área fiscal. Então, eu creio que esse curso vai ajudar você bastante na sua preparação. Tudão, volta na telinha. Eu vou estudar até um decreto-lei 406/68, que é aquele que trata de normas gerais a respeito da matéria tributária quanto ao ICMS e quanto ao ISS, mas a gente vai estar mais preocupado aqui com o ICMS propriamente dito. É claro que quando você for estudar a nossa matéria aqui no GRAM, você vai estudar a lei ordinária e o regulamento do Estado, própria do Estado. Então, a lei ordinária é aquela própria do Estado. Então, você vai, por exemplo, vou fazer o concurso lá do Rio de Janeiro. Então, a lei instituidora do ICMS, a lei instituidora do ITCMD, a lei instituidora do IPVA, lá no Rio de Janeiro. Vou fazer o concurso lá, a prova agora vai ser lá do Rio Grande do Sul. Beleza, você vai lá para estudar a lei ordinária que institui o ICMS, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. E os regulamentos, professor, também. Você não vai estudar comigo agora, então, o regulamento de tributos. Olha aqui para mim. O regulamento, é claro, ele tem que discorrer sobre o que está na lei instituidora do tributo, dando os detalhes necessários para que a pessoa possa aplicar as regras gerais relacionadas àquele determinado tributo. O regulamento normalmente trata de muitas obrigações acessórias, certo? Professor, agora não é hora de ler regulamento, agora não. Esse curso é o curso geral para qualquer estado, para qualquer concurso da área fiscal estadual, então a gente não vai ficar preso a nenhum regulamento. Não vou tratar com você o regulamento carioca, o regulamento mineiro, não. Aqui a história é só estudar as leis gerais ou as normas gerais a respeito do tributo. É claro que a gente vai ter uma especial atenção com a doutrina, é claro que a gente vai ter uma especial atenção com os últimos posicionamentos jurisprudenciais para você ficar antenadinho para a prova. Tá bom? Então, nós vamos estudar isso aqui, ó. No caso do ICMS, olha quanta coisa a gente vai estudar, né? O ICMS, nosso curso está atualizadinho, tá? Então, a gente tem aí atualizações aí, inclusive emenda 108/2020, quer dizer, então nós temos as atualizações do nosso curso quanto ao nosso ICMS. Então, o nosso ICMS, ele a princípio tem algumas leis complementares que você vai estudar comigo, né? A primeira e a mais importante delas, apesar de estar fora de ordem aqui, é essa aqui, ó. É a lei complementar número 87/96, é a Lei Candir. É a lei que trata das normas gerais a respeito do ICMS. É uma lei que é solicitada no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, lá da Constituição Federal. Então, essa lei acaba sendo muito importante, nós vamos estudar ela. Mas nós vamos estudar também a Lei Complementar 24/75, na sequência, que vai tratar a respeito da concessão e da revogação de benefícios fiscais quanto ao ICMS. Então, a gente vai falar como é que você concede, como é que você revoga, né? Como é que o Estado concede e revoga as regras gerais para isso, benefícios fiscais na matéria de ICMS. Legal, então a gente vai estudar isso também. Agora, novidades em relação ao curso anterior, é claro, a gente vai acrescentando. Então, você vai pegar a Lei Complementar número 160 de 2017, que trouxe novidades, né, a respeito da remissão quanto a alguns determinados benefícios que foram concedidos à revelia do CONFAS. E aí trouxe novidade na matéria. Tem caído, às vezes, diretamente no edital da prova. Então, a gente já traz aqui para você. O convênio ICMS 190, da onde veio essa lei complementar, ele, a princípio, também vai ser tratado aqui. Então, a gente já tem bastante coisa interessante aqui, né? A lei complementar 116/2003, aqui ela é, na realidade, a lista de serviços que teve alterações importantes, né?
E o nosso problema aqui é principalmente naquela zona cinzenta entre o imposto sobre serviço de qualquer natureza do município, que os municípios poderão instituir, e o imposto sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços dos estados, o ICMS. Então, essa informação também acaba sendo relevante e importante. O Decreto-Lei 406/68 trata também de normas gerais a respeito do ISS e do ICMS, e você vai ver na linha do tempo como ele se tornou um importante apoio durante uma época em que a lei complementar, a Lei Candir, ainda não existia. Tem algumas coisas lá que ainda não foram modificadas, então vale a pena a gente conhecer. Regras gerais na Constituição Federal, então dos 3 impostos, mas aqui em especial a gente está falando do ICMS, então a gente vai estudar o ICMS na Constituição. As resoluções do Senado Federal são muito importantes porque elas tratam a respeito de um assunto interessantíssimo, que é o assunto das alíquotas, principalmente, no caso aqui, as alíquotas interestaduais. Quer dizer, a gente tem resoluções hoje do Senado Federal para tratar de alíquotas interestaduais. Olha aqui para mim. Então, nós temos a resolução do comércio eletrônico, a emenda do comércio eletrônico. A resolução, ela trata especificamente, né, a respeito das importações interestaduais, ou seja, importações que seguem sem importação a operação interestadual. Então, é interessante a gente perceber, né? E, além disso, além da gente ler as resoluções, estudar as resoluções junto com você, nós vamos ter aí sempre a possibilidade de estudar um pouco de doutrina, principalmente aquela que normalmente cai em prova, conceitos importantes para você saber a respeito do ICMS, né? O imposto sobre operações, o que é uma operação, né? De acordo com o conceito jurídico, de acordo com o conceito doutrinário, operações de circulação, quais são as circulações que são tributadas pelo imposto, o que é o conceito de mercadoria. Então, tudo isso a gente vai ver aqui junto, tá bom? Para a gente poder chegar a ter um conhecimento mais profundo a respeito da matéria. Não vou ficar enrolando. Não. A intenção não é essa, você não tem muito tempo. O importante é que você conheça bem a disciplina para que você possa... tanto é que eu não vou enrolar, que eu vou começar logo com a Lei Candir. Aliás, eu vou começar com o ICMS na Constituição Federal, já vou para a Lei Candir. Depois, se no teu concurso cobrar as outras leis, aí você vai encaixando as outras leis aí do curso. Tá bom? Vamos fazer assim? Então já começa com o carro-chefe, ICMS, Lei Candir, depois as outras leis, se você a princípio tiver interesse, aí você vai melhorando aí no assunto. Tá legal? Vamos lá, vamos então começar aí, então, o nosso curso com o ICMS, né, na nossa Constituição Federal. Então, o ICMS na Constituição Federal é o nosso início aqui do nosso curso. E aí a gente vai para a importante situação que é o nome do ICMS na Constituição Federal. Então, veja que é uma competência citada expressamente no artigo 155. É no artigo 155 e nos incisos que você tem os 3 impostos estaduais. Então, no inciso 1 você tem o imposto, né, compete aos estados e ao Distrito Federal. Por que está citado nominalmente essa competência na Constituição Federal? Então, a gente pode completar a Constituição com a seguinte informação: compete privativamente. Então, somente cabendo aos estados, né, a competência privativa é porque ela é somente daquele ente político. Então, somente os estados e o Distrito Federal poderão instituir impostos sobre. Então, essa é a regra geral. Cabe exceção, professor? Cabe exceção. Professor, quando que cabe exceção à possibilidade de somente estados e Distrito Federal incidirem o ICMS? Somente nos territórios federais, né? Então, o artigo 147 da Constituição Federal fala que a União poderá ter competência acumulativa de tributos estaduais e municipais, além do federal, num território federal. Então, no território, quem cobraria o imposto estadual do ICMS seria a própria União, de forma acumulativa com os impostos federais. E se o território não for dividido em municípios, ela vai cobrar os federais, estaduais e municipais. Se o território for dividido em municípios, ela pode cobrar somente os federais e estaduais, e os municípios, os municipais ficam dentro do território com municípios. Faz um desenho aí e a gente explica rapidinho para você. Então, está lá o território. Então, a União, no território, ela cobra os tributos federais, estaduais. Já é uma competência acumulativa. Então, é a única forma dela cobrar, por exemplo, o ICMS. Então, pode cair na prova, tem que chamar a atenção de você, né?
Então, a União pode cobrar ICMS no território. Agora, se o território for dividido, tem municípios? Se ele tem municípios, aí ele cobra, os municípios é que cobram os tributos municipais. Agora, se não tem municípios, aí eles cobram os tributos, né? Aí não cabe à União cobrar também os tributos municipais. Então a competência fica cumulativa. Lembra disso? Artigo 147, você estudou lá, quando estudou lá a matéria tributária? Então tá bom. Então aqui é o começo, aqui realmente lembra bastante o nosso direito tributário. Então ele fala assim, ó, compete privativamente aos estados e ao Distrito Federal, com a exceção da União, no caso que eu citei agora, cobrar, né, instituir o imposto sobre operações. Então, a gente vai ver o conceito de operações, né? Segundo o professor Alcide Jorge Costa, operação é um ato voluntário de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo. Então, na verdade, o nosso tributo, a tributação do ICMS é uma tributação sobre o consumo, né? Então, operações relativas à circulação de mercadorias, quais são os tipos de circulação que nós aceitamos como uma circulação de mercadorias, mercadorias que a gente vai definir também o que é mercadoria propriamente dita, né? Um bem móvel, semovente, comprado para vender ou produzido para venda, né? Quer dizer, e sobre prestações. Então, a gente vai descobrir também o que são as prestações. Prestações é uma obrigação de, a princípio, fazer alguma coisa, né? Prestar um serviço, né? Uma prestação de serviço, de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, né? Então, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, né? Então, ainda que operações e prestações se iniciem no exterior. Quer dizer, aí a gente já percebe que, enquanto a operação está relacionada com a circulação de mercadorias, guarda isso, ó, um detalhinho para você, ó. Chamar mercadoria de M e uma bolinha aqui, ó. Então, a operação está sempre relacionada com mercadorias, a prestação está sempre relacionada com o serviço, tá bom? Olha aqui para mim. E não é qualquer prestação que é tributada pelo ICMS. As prestações tributadas pelo ICMS estão lá. São prestações de serviço de transporte e serviço de comunicação. Só que serviço de transporte somente aquele que for de um estado a outro, interestadual, ou de um município a outro. Ou seja, iniciou no município, terminou em outro, né? Iniciou no Rio de Janeiro, passou lá a ponte Rio-Niterói, entrou em Niterói, esse serviço é tributado pelo ICMS, né? Iniciou em São Paulo e foi parar lá no Rio de Janeiro, esse serviço é tributado pelo ICMS. Agora, você foi lá do bairro do Flamengo até o bairro de Botafogo, né, lá no Rio de Janeiro, então é um serviço intramunicipal. Aí você vai estudar comigo que a lista de serviços tem o subitem 16.01, que fala justamente desse serviço. Serviço intramunicipal é matéria do ISS, é um serviço constante na lista e não tem ressalva. Então é só ISS na jogada. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Tudo bem? Então, a primeira é uma introdução ao nome do ICMS que eu estou citando aqui para você. Talvez não tenha dado tempo para você anotar tudo, mas você vai ver que mais para frente aqui eu vou dar item a item do ICMS. Vamos falar sobre características do ICMS, né? Então a gente vai apresentar ele para você de uma forma bem legal para que você possa entendê-lo realmente. Então, a primeira coisa, claro, tem que conhecer o nome que está na Constituição. Vamos para as características? Então, olha lá. O que são as operações, professor? De acordo com o ilustre professor Alcide Jorge Costa, que eu já tive a oportunidade de ter aula, operação é qualquer ato voluntário que impulsione mercadorias da fonte de produção até o consumo, tenha ou não a natureza de um negócio jurídico. Olha só que interessante. Então, para o professor Alcide Jorge Costa, e eu creio que a maioria dos estados brasileiros gosta muito dessa definição, e às vezes faz com que algo parecido com isso apareça em prova, é você dizer que a operação é um ato voluntário, um ato de vontade. Então, tem que ter uma vontade própria para que você impulsione. Então, tem que ter um impulsionamento.
da produção até o consumo. Olha que interessante, porque quando você tem uma cadeia econômica de um produto, vou botar uma tela em branco aqui para você ver. Ó. Vamos imaginar aqui o papel, né? Cadeia econômica do papel, por exemplo, aquele que você está usando aí no teu caderno. Então está lá a árvore, dali sai a celulose. Aí tem lá o produtor, que a princípio ele produz árvores que vão ser depois cortadas para gerar a celulose. Então o produtor ele vai e retira a madeira que vai para a indústria de papel. Então a indústria de papel vai pegar aquela madeira e vai transformar na celulose necessária para fazer o papel. A indústria faz o papel, né? Faz lá as resmas de papel e vende em caixas para o atacadista. O atacadista pega as caixas com as resmas de papel, 500 folhas, e entrega para a papelaria, por exemplo, que é um varejista, onde você compra material para o seu filho estudar, não é verdade? Ou você vai lá comprar um caderno. E aí o seu João, vamos botar aqui um exemplo clássico, vai lá e compra o caderno para o filho. Então isso aqui é uma cadeia econômica do papel, papel que a gente escreve, papel que vira caderno, né? E olha que interessante, a circulação econômica é uma característica do ICMS. Cada operação de encaminhar a mercadoria da fonte de produção, o produtor rural, até o consumo, o João, é considerada um fato, o encaminhamento da mercadoria é considerada um movimento, né, um impulsionamento para o consumo. E é interessante que cada saída será fato gerador do tributo. Olha lá, fato gerador número 1 do ICMS, vamos botar assim, FG, né? Fato gerador. Fato gerador número 1 do ICMS, saída do produtor até a indústria de papel. Fato gerador número 2 do ICMS, saída da indústria para o atacado. Fato gerador número 3 do ICMS, saída do atacado para o varejo. Fato gerador número 4 do ICMS, saída para o consumidor final. Tá entendendo como é que funciona a situação? Então, é assim, olha aqui para mim. Todo ato voluntário de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo é considerado por nós como uma situação relacionada à incidência do nosso ICMS. Então, a saída do produtor, a saída da indústria, a saída do atacado, a saída do varejo ao consumidor final, todos são fatos geradores do nosso tributo. Todos são operações, porque são atos voluntários de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo. Professor, e se eu, ao invés de vender a mercadoria, eu doasse a mercadoria? Ainda assim ia ser um ato voluntário? Sim. Está encaminhando para consumo? Sim, também. É uma operação tributada pelo nosso imposto. Tá certo? Então, tome cuidado. O nome que vai ser dado para essa saída é mera transferência, saída em consignação, saída de brindes, doações, não importa. O fato é que é uma operação se for um ato voluntário. Aí, claro, essa é a regra geral, essa é a regra do jogo. O fiscal sempre vai pensar, saiu, né, foi encaminhado para ser consumido, o ICMS é um tributo sobre o consumo, então há a incidência do nosso imposto. O que acontece é se a princípio você não cobrar o tributo? Aí a história é outra, mas que há a incidência do tributo, há. A regra geral é essa, nós temos exceções, tá bom? Volta lá, vamos ver mais. Estou começando a entender que nosso tributo tem vários momentos de ocorrência de fato gerador. Mas olha só que interessante. Então, o professor Cid Jorge Costa, ele fala, mesmo que não tenha natureza de negócio jurídico, ou seja, a mera saída já é o fato gerador. Né? A mera colocar para impulsionar a mercadoria para o consumo já é o fato gerador. Mas, olha só o que ele fala, atualmente parte da doutrina aceita a seguinte definição, a operação é a transferência de titularidade sobre mercadoria. Então, quando é transferência de titularidade, aí para quem a princípio acredita desta forma, tem que ser um negócio jurídico. Ou seja, se você vai transferir a titularidade, você tem lá uma compra e venda de um bem, né? Então você vai lá no supermercado e compra um saco de arroz. Saco de arroz agora é que nem ouro, né, meu querido? Então, o que acontece? Houve a transferência de titularidade. Então, houve a operação. É o que ele está querendo dizer aqui. E essa circunstância de você dizer que existe uma operação quando há a mudança da titularidade somente, ela vai de encontro com a súmula 166 do STJ. Eu não vou esgotar a súmula agora não, tá?
Mas eu vou começar a falar aqui sobre coisas que a princípio você vai ver nas provas, não tem jeito, já no começo da matéria. Não constitui fato gerador de ICMS o simples, em algumas questões de prova está lá, o mero deslocamento de uma mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se a empresa A mandar a mercadoria para a sua filial, chamada A1, por exemplo, isso não é fato gerador de ICMS, porque isso é só um deslocamento de mercadoria dentro do mesmo contribuinte. Então, o contribuinte é dono da empresa A, ele é dono da filial A1. Então, para a súmula, isso não é fato gerador do tributo. Você vai ver mais adiante que a gente tem o artigo 12, inciso número 1 lá da Lei Candir, que fala que a saída é fato gerador do ICMS, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Ou seja, a súmula é muitas vezes refutada pelos estados brasileiros. E nós temos brigas homéricas, posicionamentos favoráveis e contrários à ocorrência da súmula. Mas a gente tem que citar ela na aula, não tem como. Como assim, professor? Explica melhor. Se eu falei para você que qualquer saída muitas vezes é considerada fato gerador de ICMS e você me tem uma súmula que diz que se a saída for de um para outro estabelecimento do mesmo titular, não ocorre a mudança da titularidade. Então, o entendimento daqueles que consideram a operação um ato em que tem que ser uma mudança de titularidade, aqui presta. Por quê? Porque ao executarmos a súmula, nós teremos a indicação de que se você mandar para outro estabelecimento, mesmo que seja no outro estado, eu tenho uma filial no Mato Grosso e tenho a matriz lá em Brasília. Então, mandou de Brasília para o Mato Grosso, né? A princípio, teria incidência do tributo, não teria incidência se a princípio usarmos a súmula. Mas provavelmente você vai ver a legislação desses estados ou do Distrito Federal e você vai ver que eles usam a Lei Candir. E a Lei Candir diz que a saída é fato gerador de ICMS, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular, ou seja, a súmula é refutada pela Lei Candir, a Lei de Normas Gerais a respeito do imposto. Então, primeira coisa que eu posso dizer para você, regra geral. Caiu a caneta aqui, eu tenho que explicar isso para você poder levar para a prova. Na prova de legislação tributária, pensa o seguinte: qualquer saída é operação, é a regra geral. Tem as exceções, você vai ver inúmeras não incidências que até a Lei Candir prevê. Mas a regra geral é saiu fato gerador do nosso tributo. Saiu fato gerador do nosso tributo. Você entendeu? Então, guarda, por favor, essa importante regra. Quais são as exceções a esta regra, professor? Inúmeras. Inúmeras. Saída para exportação, já é uma situação, né? Saiu e não tem fato gerador do ICMS. Então, inúmeros. Agora, e a súmula, professor? A súmula é muito lembrada nas provas de direito tributário. Por quê? Porque normalmente na matéria tributária as súmulas do STJ são muito cobradas. Eu tenho, salvo engano, somente um estado eu já vi que ele fala da transferência de que não muda a titularidade, não tem incidência do tributo. A maioria dos estados brasileiros ainda usam a Lei Candir, que diz que a incidência acontece ainda que seja de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, cuidado com esse tema. Na prova de legislação, pense o seguinte: incide ICMS em qualquer saída. E a operação não necessariamente é um negócio jurídico, ou seja, não necessariamente tem que ter a mudança de titularidade. Na prova de direito tributário, eu sou professor de direito tributário, tenho que ensinar direitinho, para você não se perder na prova. Na prova de direito tributário, use a súmula, né? O mero deslocamento de uma mercadoria de um para outro estabelecimento são, a princípio, mero deslocamento, não é fato gerador do ICMS, porque não há transferência da titularidade sobre o bem. Então, para alguma parte da doutrina que segue, inclusive, o posicionamento dessa súmula, e a pior situação que tem aqui é que a súmula de 1996 e a Lei Candir é de setembro de 96, ou seja, é posterior à súmula. A súmula, se eu não me engano, é de março e a Lei Candir é de setembro, ou seja, é como se os estados se baseassem na Lei Candir para poder dizer, não, o que vocês estão falando aí é mentira, porque o que vale é a Lei Candir que é posterior. Mas os tribunais já se posicionaram em 2010, 2014, a favor da súmula. Então, na verdade, tem muita briga ainda jurídica até o Supremo Tribunal Federal dar, assim, uma informação, né? uma declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, de alguma lei estadual, erga omnes, né? Para todos os estados. E aí ter uma jurisprudência que possa ser usada em todo o território nacional. Por enquanto, nós não temos isso.
Então, por favor, guarde essa informação e com isso, com essa situação precária, nós terminamos essa primeira aula. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.